A vice é a Sandra, ela vai entrar com a bandeira. Beatriz já está aqui na frente, secretária executiva. A Núbia vai entrar com a de São Vicente. Marlene Custódio. Pode encerrar o livro agora, viu, filha? Depois se assina. A tesoureira Rosângela. A nossa secretária de espiritualidade ontem mandou um recado que tendo enfermidade em casa, não pôde vir. Gostaria de convidar o reverendo Vulmar para tomar a frente, o pastor da igreja e nosso secretário presbiterial. Reverendo Nelson França, nosso secretário sinodal. E o nosso convidado do dia, reverendo Gildásio, gostaria que viesse à frente. Por favor, sentar. Eu gostaria que viesse aqui à mesa, sentar conosco, as duas que são representantes da Sinodal. A Edna, que é nossa tesoureira, e a Cleodícia, que é nossa primeira secretária. Com a entrada agora com o hino nacional, gostaria que as bandeiras se posicionassem. Vamos ficar em pé?
gentileza, sentarmos, por favor. Seja o Senhor digno de toda adoração e louvor dos nossos corações. Nós vamos agora convidar o reverendo Vumar para fazer a primeira oração neste momento. Pai de amor, nós louvamos o nome do Senhor nesta manhã, porque o Senhor despertou a cada um de nós para estarmos aqui, neste tempo que o Senhor separou para falar aos corações, para, ó Deus, também exprimir decisões do trabalho feminino em nossa região. Obrigado, Deus, por cada representante, cada igreja, por cada caravana que veio, de cada SAF, pelos pastores que aqui estão, os presbíteros que acompanham, ó Deus, os conselheiros. Obrigado, Deus, pela nossa presidente, ó Deus, com toda a sua liderança, que nesta manhã seja, ó Deus, um tempo do Senhor falar ao nosso coração, e que durante o dia, nas decisões, o Senhor possa, ó Deus, conduzir todas as coisas conforme a Tua vontade. Que o nome do Senhor seja adorado, temido, louvado. Receba, Senhor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração. Dirige, ó Deus, todo este encontro neste dia, que o Teu Espírito Santo seja este que nos conduz em todas as coisas. No nome dele oramos, em nome de Jesus. Amém. Conforme o programa, vamos nos colocar em pé para a leitura bíblica do texto que está impresso no boletim, Salmo 84, de 1 a 4. Leiamos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Vamos cantar o hino oficial do trabalho feminino, que está impresso também a letra no nosso programa, na parte final do nosso programa. Piedosas, queremos ser, Senhor.
Leiamos também juntos o Salmo 139, versos 23 e 24, fazendo parte neste momento da nossa contrição, de nos colocarmos na presença do Senhor para examinar os nossos corações. Leiamos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos orar com o reverendo Nelson. Senhor nosso Deus, certamente em nossa vida há caminhos que não te agradam, Pai. Quantas vezes desagradamos a Ti com atitudes, com palavras, com pensamentos, com a nossa omissão. Com certeza há tantas coisas que o Senhor vê em nós que não estão de acordo com a Tua vontade. Por isso nós recorremos a Ti em nome de Jesus e confiados no sacrifício do Senhor Jesus, rogando que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor renove a nossa fé, renove o nosso coração a cada dia, porque só assim nós podemos permanecer em Tua presença, Senhor. Somente lavados pelo sangue do Cordeiro, somente, ó Deus, revestidos da graça e misericórdia do Senhor, é que nós conseguimos permanecer. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, renova a nossa fé, dá-nos um coração disposto a buscar a Tua presença, disposto a resistir ao mal. Ajuda-nos nisto, Pai. Nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe. E fazemos isto, Pai, confiados tão somente na graça e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se e, como parte do nosso culto e de nossa gratidão, nós vamos agora ouvir o coral feminino desta igreja.
lindo ouvir o nosso tema do quadriênio cantado. Esse é o cântico, o último, esse agora que elas acabaram de cantar, é a música oficial do versículo oficial, né, do tema do nosso quadriênio. É muito lindo. Irmãos e irmãs, vamos agora contar com todos para louvar ao Senhor com este hino, que não é fácil de cantar, mas que fica muito bem, especialmente na voz masculina. Então, convido a todos os homens também que cantem ao Senhor o hino 282, a grande comissão. Vamos ficar em pé. Eu convido a Domingas para reger a igreja, aqui a dinâmica de regência dela é muito boa. Ela saiu? Ah. Nós temos vários regentes entre nós, graças a Deus, mas vamos privilegiar a nossa irmã Domingas aqui. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom. Tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Oh, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que este dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pegar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos neste grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que este dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal quem canta, espargindo graça e luz, cheias de bênção do glorioso Deus, que enriquece os escolhidos seus, cheias de amor, revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que este dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Amém. Obrigada. Nós vamos convidar a nossa irmã Edna, que representa a nossa sinodal aqui entre nós, que ore ao Senhor agradecendo por mais um ano de existência do trabalho feminino no Brasil. Nosso bendito Deus e Pai, nós exaltamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, que o Senhor mesmo trouxeste a cada um de nós, para juntos, ó Deus, estarmos louvando, estarmos agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado continuadamente em nossas vidas. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta federação, toda a sua diretoria. Ó Deus, que tudo que for feito seja para a honra e glória do teu santo nome, e que a cada dia mais, ó Deus, essa federação esteja realmente empenhada a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por mais este dia. É a nossa oração, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Podem assentar, o nosso irmão presbítero Luiz vai louvar ao Senhor com o hino. Ele apacentará seu rebanho e aos cordeirinhos recolherá em seus braços, em seus braços. E os levará no seu regaço, e as que amamentam guiará com mansidão, as que amamentam guiará com mansidão. Vinde a Jesus, ó vós cansados. Vinde a Jesus, vós cansados e oprimidos, e Ele vos aliviará. Vinde a Jesus, ó vós cansados. Vinde a Jesus, cansados e oprimidos, e Ele vos aliviará. Dele aprendei, e seu jugo tomai, pois manso e humilde Ele é de coração, descanso vos dará, sim, às vossas almas descanso dará. Dele
Estamos tendo a alegria de receber entre nós, além de todos nós mesmos, o pastor Gildásio, que foi convidado para trazer a palavra do Senhor para a nossa vida, conhecido de alguns de nós, né? Mas se sinta muito bem em nosso meio, que Deus o abençoe e o use grandemente, viu? Seja bem-vindo. Nós convidamos a executiva para descer. Queridos irmãos e irmãs, quero cumprimentar a todos com a graça do Senhor Jesus, dizer que para mim é um prazer, viu, Silvia, o convite que você me fez de poder estar com as irmãs e irmãos nessa manhã, aceitei com muita alegria, satisfação o convite para estarmos juntos nessa manhã. Cumprimento o pastor Vomar, que é secretário presbiterial do trabalho feminino. Cumprimento o pastor Nelson, secretário sinodal do trabalho feminino. E a cada um dos irmãos. Eu quero informar que eu estou acompanhado da minha esposa, Jamile, que está ali. Acordamos hoje 6 horas da manhã, num sábado chuvoso. Eu falei, mas eu vou sozinho. E ela disse, não, eu vou com você, nós vamos juntos e vamos acompanhando aí. Então, Jamile está comigo ali, alegria poder tê-la comigo nessa manhã também. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa manhã. Eu quero fazer aqui uma meditação, queridos, numa passagem conhecida de vocês, de todos vocês, Mateus capítulo 11, e é um texto tão doce, é um texto tão confortador, e lendo essa passagem nessa semana, Deus me orientou que pudesse compartilhar com vocês essa passagem, Mateus 11, e eu leio aqui o verso 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja o convite de Jesus para nós nessa manhã. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vamos orar pedindo a bênção do Pai para a nossa vida nessa manhã. Nós abrimos, Pai, a Tua santa palavra nessa manhã. E queremos agora que o Teu Espírito abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que possamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. O Senhor conhece cada um de nós aqui. O Senhor conhece cada irmã, cada irmão, e necessitamos que o Senhor fale conosco e abençoe a nossa vida, o nosso coração, a nossa família nessa manhã. Ajuda-nos nisso. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos quedamos diante da sabedoria do Senhor e da Tua palavra. E pedimos que o Senhor nos ajude a entender e a receber aquilo que vem do Senhor para a nossa vida nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Queridos irmãos, há algum tempo atrás, visitando uma família da igreja, e fui ali porque sabia que a família estava enfrentando algumas dificuldades, e estava ali o pai, ou o marido, a esposa, juntamente com mais 2 filhos. Depois de ouvir toda a história de lutas que aqueles irmãos vinham atravessando, chegou um momento que aquela irmã pegou na mão do esposo, olhou para mim e disse assim: pastor, é por causa disso tudo que nós estamos muito cansados. Nós estamos muito cansados. E aí, com a mão pegando na mão do esposo, eles começaram a chorar. Terminou aquele momento de choro, ela pegou e disse assim para mim: agora, pastor, diga algo que pode dar esperança para nós. Eu não sei, mas eu acho que esse texto tem algo para dizer para nós nessa manhã, e algo que pode dar esperança. Esperança para aqueles que lutam, esperança para aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados. Porque essa vida é dura. Nós só vamos perceber, ou nós só vamos experimentar realmente uma vida sem canseira na eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos ter elementos que nos abatem, que nos entristecem, coisas que acontecem na nossa vida, que vão de alguma maneira sobrecarregando o nosso coração. E eu quero compartilhar esse texto então com os meus irmãos aqui nessa manhã, pensando pelo menos em 3 coisas que esse texto nos ajuda. Primeiro, a quem o convite é feito. Segunda coisa, quem faz o convite? Quem é que está fazendo o convite? E a terceira coisa, o que significa aceitar esse convite? Então, primeira coisa, a quem o convite está sendo feito aqui? O convite é óbvio, é muito claro. O Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que estão aflitos. A palavra no grego para cansado é a aflição, para aqueles que estão enfrentando aflições. E porque estão enfrentando essas aflições, essas lutas, essas adversidades, estão, portanto, carregando um sobrepeso. Estão sentindo que há algo que está realmente pesando. É uma sobrecarga. Por isso que ele está dizendo: vinde a mim todos. Ele não exclui ninguém. Ele está dizendo: vinde a mim todos aqueles que de alguma maneira estão enfrentando adversidades, lutas, ansiedades, preocupações, e por isso estão sobrecarregados. Queridos, o que causa cansaço ou canseira na nossa vida? O que traz cansaço para você hoje? Existem algumas fontes que geram cansaço para nós, que geram uma sobrecarga para nós. Deixa eu mencionar pelo menos 4. Eu sei que é possível ter gente hoje aqui que está carregando, por exemplo, uma carga muito grande, porque é crente. Abraçar a cruz de Jesus, de alguma maneira, vai dizer que ao longo da vida nós vamos carregar um tipo de peso. Se você é discípulo de Cristo e tomou a cruz, entenda que tomar a cruz, e essa cruz, ela desgasta a gente de vez em quando. A cruz aqui não é uma cruz estilizada, não é uma cruz bonita, não é uma cruz macia, não tem almofada.
Essa aqui não é uma cruz que tem alça. É cruz. E cruz machuca. Cruz espeta. Essa cruz aqui, ela rasga a roupa. É a cruz do Salvador. Ser discípulo. Imagina quantas lutas a gente enfrenta porque nós somos crentes. Às vezes você enfrenta um peso tão grande, porque há desejos que você não pode satisfazer. Às vezes você carrega uma luta tão grande, porque você precisa se manter fiel a Deus no trabalho, nos negócios. Você não negocia princípios, não negocia seus valores, e continua carregando, tomando a cruz e carregando a cruz. Às vezes nós somos debochados na nossa fé, às vezes na vizinhança, dentro da própria família, nos familiares, na vizinhança, onde você trabalha, a sua fé é debochada, é ridicularizada. Às vezes lutar para se manter fiel a Deus num mundo tão incrédulo não é fácil. Quantos que não abandonam a fé porque não conseguem ir até o fim? Quantos que desistem porque não suportam mais viver na fidelidade a Deus? Por isso que a Bíblia fala, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Jesus não disse que aquele que quiser vir após ele tinha que tomar a cruz? E tomar a cruz é a cruz da rejeição, da humilhação, de permanecer fiel, não obstante a perseguição ou qualquer outra coisa. Temos que lutar para não desistir e às vezes isso nos cansa. Temos que lutar para entender a vontade de Deus sobre a nossa vida. Às vezes isso gera cansaço. Temos que lutar para mudar algumas coisas que desagradam a Deus na nossa vida, como hábitos. Como alguns pecados que às vezes insistem em estar na nossa vida, mas você luta para vencer isso. E às vezes tudo isso cansa. Ou seja, às vezes o cansaço que nós enfrentamos é o cansaço que a própria Bíblia diz que nós teríamos que carregar. Que é o cansaço de termos que suportar a cruz de Cristo. Carregar a cruz, de sermos discípulos, de sermos crentes, num mundo que está constantemente fazendo oposição. Às vezes nós nos sentimos que estamos nadando contra a maré, não é isso? Ou contra a correnteza. Às vezes é isso, porque as novelas estão dizendo algo totalmente diferente do que a Bíblia diz. A sociedade, os princípios que toda hora nós estamos vendo na mídia, na internet, na TV, enfim, chega uma hora você fala, Senhor, até quando eu vou lutar contra isso? Até quando eu vou tentar permanecer fiel à Tua palavra e não ceder a essas coisas? Até quando eu vou permanecer com indignação no meu coração de ver a Tua palavra sendo difamada e pessoas indo contra a Tua vontade? Até quando, Senhor, eu vou ter que lutar nesse mundo hostil, cético, incrédulo? Às vezes você fala, Senhor, eu estou cansado disso. Então a gente tem que pensar que às vezes o cansaço vem porque você é crente. E aí não tem como você evitar esse cansaço. Às vezes o cansaço que advém sobre a nossa vida é por causa das condições, circunstâncias que nós estamos enfrentando. Às vezes é uma enfermidade que entrou na sua casa. Às vezes é uma doença que está machucando você, que está minando a sua força, que está drenando a sua fé. Porque a doença machuca, não machuca? Ou a doença sua, ou a doença de alguém que você ama. A gente sofre junto. Talvez não esteja doendo no seu corpo, mas ver um ente querido sofrer, você chora junto, você sofre junto.
E às vezes você olha aquilo, você vê idas e vindas ao médico, idas e vindas, exames e mais exames, e a pessoa definhando, você olha e fala: Jesus, eu estou cansado de ver isso. Eu estou cansado. Não sei até quando eu vou aguentar isso. Então, às vezes, é uma questão financeira, de ter que driblar um orçamento apertado todo mês. Todo mês. E isso cansa, né? Todo mês você tem que sentar, fazer conta, colocar centavos e centavos para ver onde você vai ter que cortar, onde você vai ter que ajustar de novo. Você fala assim: mas de novo, trabalhei o mês inteirinho, fiz até hora extra, trabalhei além da conta, para receber um dinheirinho a mais. O carro quebra, funde o câmbio, funde o motor, fura pneu, compra mais remédio. Senhor, está difícil. Ou será que essa coisa só acontece lá em São Paulo? Às vezes é uma crise no casamento que nos cansa. Às vezes é uma aflição que envolve uma dificuldade de relacionamento com os filhos. E quando mexe com o filho, como que a gente sofre, não é? Quando a gente vê um filho que, ainda mais quando é um filho que vai se afastando do Senhor, a gente sofre com isso. Que vai perdendo a fé. Às vezes um filho que não obedece mais, que não te ouve mais, que vai por caminhos que você sabe que vai dificultar a vida dele e que vai trazer sofrimento, e você conversa, você orienta, e ele dá de ouvidos, ele dá de ombros, ele entra no ouvido e sai no outro, você vai na presença do Senhor, ora, e parece que não melhora, ele não muda. Será que isso cansa a gente? Eu acho que cansa, não cansa? Então, as circunstâncias, às vezes, travamos lutas enormes dentro de casa, que talvez ninguém saiba, mas ninguém sabe. A igreja não sabe, a SAF não sabe, o pastor não sabe, mas só Deus sabe o que você enfrenta dentro da sua casa. Que luta! Quantas lágrimas, quanto choro, quanto coração derramado na presença do Senhor, por causa das lutas dentro da própria casa. Enfim, a gente vai ficando cansado dessas coisas todas. Os anos vão passando e a gente vai vendo sempre esse quadro se repetindo. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades para sobreviver com o trabalho, para sobreviver com os pacos e recursos que nós temos. Você sabe que eu venho de uma família muito pobre. Mamãe, eu cresci vendo mamãe sofrendo. Maria do Nascimento, a dona Nancy. Cresci vendo a Nancy sofrendo, a dona Nancy sofrendo. E sofrendo, saindo cedo de casa para trabalhar em casa de família, trabalhava o dia inteiro para pegar um dinheirinho para poder comprar alguma coisa para dentro de casa. Até os meus 14, 15 anos, tudo que eu vestia e calçava era que os outros davam para a gente. Que a mamãe conseguia nas casas que ela limpava, que ela fazia o trabalho doméstico e trazia para casa. Então, tudo que eu vestia era sempre um pouquinho maior, porque mamãe trazia. E mamãe sofreu muito. Mas eu lembro o carinho que mamãe tinha comigo e com os demais filhos. Quantas e quantas vezes ela me colocava no colo dela, ficava passando a mão no cabelo, acariciando a cabeça, orando por mim, orando pelos filhos, orando pela família. Enquanto ela acariciava o cabelo e orava, ela também catava uns pioinhos que ia aparecendo aqui ali na cabeça. Mas em tudo isso eu ia vendo o carinho dela com a gente.
Mas sabe que outro dia eu estava passando numa rua em Osasco, o farol fechou e o farol de 3 fases demorava muito. E tinha uma senhora que, quando eu vi aquela senhora parado no semáforo e com um pacote enorme de folhetos de campanha política, eu chamei aquela senhora, ela veio, me deu um folheto. Eu perguntei para ela, escuta, tem muito folheto aí, não tem? Ela falou, tem sim, senhor, tem sim, senhor. Eu falei, quantos tem aí? Aí ela chutou um número alto. Eu falei, você tem que distribuir isso até quando? Ela falou, eu vou ficar aqui até acabar. E esse pacote e aquele outro pacote ali, mostrou um outro pacote que estava encostado lá no muro. Eu olhei para ela, que parecia tanto a minha mãe, eu falei, essa mulher está aqui sofrendo para poder ganhar um dinheirinho a mais e ir para casa. Eu falei, você pode me dar esse pacote todo? Ela falou, eu tenho que distribuir de carro por carro. Eu falei, mas eu estou indo agora para um negócio aí que tem muita gente lá. Eu posso distribuir tudo isso. Pode mesmo? Posso. Então ela pegou todo o pacote e pôs lá dentro. Eu falei, e agora, o que você vai fazer? Ela falou, agora eu vou para casa descansar um pouco. Eu falei, então vai. Eu saí dali um pouco aliviado, pensando, eu aliviei um pouco o cansaço de uma pessoa. Eu sei que nós lutamos, eu sei que muitos aqui, se não todos, muitos aqui lutam. Quando Jesus olhou para aquelas pessoas, Jesus viu pessoas que estavam sofrendo e pessoas que estavam cansadas e pessoas que estavam sobrecarregadas. O convite de Jesus é para pessoas cansadas. E quem é que faz esse convite? Jesus. Isso é maravilhoso. Jesus, é Ele quem está fazendo o convite. Ele está dizendo, vinde a mim. Que pessoa maravilhosa está fazendo um convite a respeito daquilo que nos traz cansaço. E Ele faz esse convite porque é Ele quem pode realmente aliviar. Queridos, é Ele quem pode dar alívio para as nossas aflições. Sejam as aflições que nos vêm pelo fato de sermos discípulos de Cristo, seja as aflições ou o cansaço que nos advém em razão das circunstâncias da vida, seja o cansaço que vem, quem sabe, inclusive até por causa da religiosidade nossa, porque a religiosidade cansa, e nós sabemos disso. Aliás, havia um grupo ali que estava cansado e que era um grupo de religiosos. E que estavam cansados de ir aqui, de ir ali, de tentar agradar a Deus através da sua religião, das suas obras, das suas boas obras, enfim, e que estavam cansados. E aí Jesus faz esse convite para ir a Ele. E quem é esse que está fazendo o convite? Esse que faz o convite é aquele que criou o universo. Você já percebeu como que tem algumas passagens na Bíblia que falam a respeito ou de Deus ou de Jesus como o Criador? Quer ver um exemplo? Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor. Mas quem é o Senhor? Quem é esse Senhor que pode me socorrer? Quem é esse Senhor que pode me dar alívio? Quem é esse Senhor que pode vir na minha vida trazendo alívio para o meu coração sobrecarregado? Quem é? É o Criador do céu e da terra. Não é qualquer pessoa que está fazendo o convite. Não é uma pessoa impotente. Não, é o Senhor, Criador do céu e da terra. E alguém que criou o universo, alguém que criou esse mundo, que criou tudo o que existe. É alguém que criou você, que conhece você. E é alguém que pode comandar a sua vida, dirigir os seus passos. Lembra dos discípulos no barco? Quando Jesus
estava dormindo. E os discípulos então enfrentam uma tempestade. Homens experientes na vida marítima, mas enfrentam agora uma tempestade que criou no coração deles pânico, medo. Queridos, quando os discípulos, não conseguindo mais dar conta da água que entrava no barco, eles acordam Jesus com um grito. E é um grito de desespero. Mestre, mestre, acorda! Mestre, acorda! Não te importas que pereçamos. Veja que os discípulos acordam Jesus com a pergunta: Senhor, o Senhor não se importa com a gente, não? Estava questionando naquele momento o amor de Jesus por eles. Ele está dizendo: Senhor, nós estamos enfrentando uma aflição agora. Nós estamos enfrentando um problema. Nós estamos enfrentando algo que está gerando em nós medo, insegurança. Nós estamos cansados. O Senhor não se importa com a gente? O Senhor não nos ama? É isso que eles estão perguntando. Você não passa, às vezes, momentos em que você diz para o Senhor: Senhor, será que o Senhor não nos ama? Será que o Senhor não se importa com a gente? Será que o Senhor não está nem aí com a gente? Estamos passando por isso. O Senhor não vai dar jeito nisso não, Senhor. Lá na tempestade, aquele que criou o céu e a terra, criou os mares, criou todas as coisas, acorda e dá ordens para o mar. Cala-te. E dá ordem para o vento. Aquieta. E naquele mesmo momento, o mar se quietou e fez uma grande bonança. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu criei tudo isso. Eu mando nisso. Eu controlo tudo isso. Eu tenho isso nas minhas mãos. Nada foge ao meu controle. Aquele que faz o convite é esse Senhor, Criador do céu e da terra. Ele que se fez carne e veio habitar entre nós. Se fez carne. Ele sabe exatamente o que é ter dor. Jesus sabe o que é perder alguém que ama. Ele chorou por isso. Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é passar necessidade. Ele fez jejum de 40 dias. Jesus sabe exatamente onde dói em você. Quem faz o convite entende você. Quem faz o convite para você nessa manhã para ir a Ele é alguém que conhece você, conhece as tuas lágrimas, sabe os momentos em que você chora escondido, que você chora sozinho. Ele sabe os momentos em que você tem o seu coração inquieto. Queridos, é tão bom a gente saber que Jesus, Ele sabe exatamente quem você é e onde dói, e onde está machucando. Ele não é uma pessoa desconhecida. Você não é uma pessoa desconhecida para Ele. O que faz o convite é aquele que veio morar com você e conhece perfeitamente você. Davi sabia disso. Por isso que Davi disse: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Olha só, bendito, bendito seja o Senhor, que na segunda leva o seu fardo. Bendito seja o Senhor que na terça também está lá para levar o seu fardo. Que na quarta, na quinta, dia a dia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida todas as manhãs. É esse Senhor que convida você. Ele convida você para você ir a Ele. Agora, o que significa vinde a mim?
O que significa, portanto, aceitar o convite de Jesus? Ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Algumas coisas aqui para a gente entender o convite de Jesus. Primeira coisa é que é importante, que precisamos aprender dele, ou aprender com ele. Queridos, ter o nosso fardo de alguma maneira aliviado, seja em que dimensão for, seja que natureza for o fardo, para ele ser aliviado, nós precisamos aprender com o Mestre Jesus. Aprender com ele. Então Deus nos ajuda a lidar com as questões que geram o cansaço. Como que nós aprendemos com ele? Primeiro, nós aprendemos com ele através da palavra. Através da palavra. Nós precisamos conhecer a Jesus através da sua palavra. Nós precisamos aprender de Jesus conhecendo a sua palavra. Ele nos fala através da palavra. Ele nos orienta através da sua palavra. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Numa época em que não havia iluminação pública, não havia iluminação elétrica, a iluminação era feita à base de lampião, era feito de uma maneira tão rudimentar, na base do lampião, e as pessoas, quando saíam às ruas, ou tinham que achar qualquer coisa dentro de casa, ou se orientar na caminhada, no trajeto que ia fazer, usava a lâmpada. Por isso que o salmista fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Às vezes a gente fica assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Diante dessa situação, dessas circunstâncias, Senhor, nós não sabemos como agir e o que fazer. Aí nós recorremos à palavra de Jesus. Podemos aprender dele na palavra, encontrar, quem sabe, uma orientação bíblica a respeito daquilo que está gerando cansaço, daquilo que está trazendo, portanto, aflição ao meu coração. Portanto, buscar na palavra. Deus nos fala na sua palavra. Às vezes Deus tem uma palavra para o seu coração a respeito do seu casamento. Deus tem uma palavra para o seu coração a respeito do relacionamento que você está vivendo com os filhos. Você já se perguntou: pai, o que o Senhor me ensina na tua palavra a respeito disso? Temos orientação na Escritura. Podemos buscar na Escritura uma palavra e aprender com Jesus a respeito daquilo que está gerando cansaço. E nos agarrar às promessas do Senhor, nos agarrar a Ele. Então nós aprendemos com o Mestre. Como? Através da sua palavra. Aprendemos também com Ele na oração. Queridos, não tem jeito de passar pelas lutas sem orar. Não tem jeito. Nós não conseguimos enfrentar esse mundo e essa vida se a gente não for homens e mulheres de oração. Nós precisamos aprender a dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos disso. A oração é o meio que nós levamos a Deus as nossas ansiedades. Você já sabe disso, não sabe? Você sabe, eu sei que você sabe. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas aflições pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus,
que excede todo o nosso entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Nós precisamos dobrar os joelhos. A gente aprende com Jesus com os joelhos dobrados. Quando a dor está muito forte, o problema está muito grande, a gente não sente condições de lidar com isso. A gente corre para Jesus no nosso quarto. Tomar o jugo de Jesus significa andar com Ele. Jugo era aquela peça que colocava de madeira que colocava no pescoço de 2 bois, de 2 animais para andarem juntos. Que Jesus está dizendo o seguinte: ande mais junto comigo. Está entendendo? Ele está dizendo, olha, grude em mim. Fique mais próximo. Ore mais. Dobre os joelhos. Quinta-feira eu falei na minha igreja que a gente tem um grupo no WhatsApp e semanalmente aparece lá sempre alguma coisa para a gente orar. Alguém fala, ore por mim, que eu estou passando por isso essa semana e tal. E eu vejo que as pessoas colocam lá uma mãozinha orando. Tem gente que coloca 3, 4, 5 mãozinhas. Eu fico me perguntando, será que a pessoa que colocou a mãozinha está orando mesmo ou só colocou a mãozinha lá? E eu disse o seguinte, que quando eu vejo que pediu, eu não coloco mais mãozinha. Mas eu na hora eu paro o que eu estou fazendo, quando possível eu paro e lembro daquele assunto e coloco diante de Deus. Porque eu estou achando que a gente vai se acostumando, achando que só que colocar mãozinha, significa que a gente está orando. Eu estou desconfiado que essa turma não está orando coisa nenhuma. Que a gente, de alguma maneira, associou. Coloquei a mãozinha, Deus já está abençoando. Eu acho que não é bem assim, irmãos. Acho que a tecnologia pode nos afastar dessas coisas tão preciosas. Então, nós precisamos orar. Susanna Wesley, é interessante a história de Susanna Wesley. Nós temos grandes mulheres na Bíblia, as irmãs sabem as grandes mulheres que nós temos na Bíblia. Mas nós temos também aquelas grandes mulheres que não estão na Bíblia, mas que fizeram história com a vida cristã que elas levaram. E Susanna Wesley é uma delas. Susanna Wesley, mãe de John Wesley e de outros... John Wesley foi um avivalista. E teve 19 filhos. 19. Com 2 já está difícil, imagina 19, né? Mas 19 filhos. E ela conta, e os biógrafos de Susanna Wesley contam que dos 19 filhos, nenhum se afastou da igreja, nenhum se afastou do Senhor. E um dos biógrafos conta que ela tinha um hábito, que enquanto ela estava na cozinha, ou em qualquer outro cômodo da casa, os filhos já sabiam que quando a mamãe sentava naquela cadeira e colocava o avental dela em cima da cabeça, que naquele momento ninguém podia interromper a mamãe, porque naquele instante ela estava diante do Senhor, orando e colocando diante do Senhor cada um dos seus filhos. Questão que na época da Susanna Wesley, no século XIX, não tinha televisão, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha essas modernidades tecnológicas todas, que a gente pensa que é só coisa de jovem, mas nada, a gente está envolvido nisso, não está? A gente está, e às vezes a gente se distrai com tudo isso, mas às vezes a gente esquece de dobrar os joelhos. E quando os discípulos disseram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Eles viam Jesus orando e queriam agora, ensina-nos a orar. Jesus, bom, vocês querem aprender a orar? Tem 10 livros que vocês vão ter que ler a partir de agora, fazer prova deles, é isso? Não. Ele fala, você quer aprender a orar? Então entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com teu pai que te vê em secreto. E o
teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Queridos, o que a gente quer que Deus recompense a gente? O que a gente está querendo que Deus nos ajuda? A gente tem que voltar lá atrás e ver que o caminho que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina, vamos aprender com Ele, é ir para o quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos. A gente vai ficando crente velho e a gente vai desaprendendo algumas coisas. A gente vai desaprendendo. Eu tenho 55 anos e eu lembro como eu orava, como eu me quebrantava diante do Senhor na minha época, quando eu comecei a minha vida cristã. Até ir para o seminário. Lá no seminário já começou o negócio. Aí, eu estou na minha sala, aqui, tal, eu falei, não, isso aqui tudo já sei, guardei o livro. Aí peguei um outro livro, sentei e comecei a ler de novo, todo grifado, marcado, lições que eu aprendi, tal, tudo ali. Eu falei, Jesus, isso aqui eu já sei também. Então, isso aqui não precisa, já sei isso aqui, já sei. E assim foi, mais um livro, mais outro livro. Eu falei, nossa, estou cansado de procurar livro, tudo eu já sei. Nessa hora, aquela vozinha que vem dentro da gente, sabe? Jesus falou assim, você já sabe. O que está faltando é praticar. É isso. A questão não é que você tem que aprender mais sobre o que é oração e como funciona. O que você tem que aprender é dobrar o joelho e orar, seu sem vergonha. Eu estou brincando, o Espírito Santo não falou assim não, né? Mas ele falou, você tem que voltar a orar. É entrar no quarto, fechar a porta e orar. A gente aprendeu isso com o mestre. Aprendei de mim. Volte a orar. Às vezes a aflição que a gente está passando é uma aflição porque a gente tem abandonado a oração. É porque a gente tem deixado de orar. É porque a gente tem deixado de ler a Escritura. A gente não está mais se orientando por ela. Tem um remédio que o médico falou para mim assim, ô Gildas, é o seguinte, você vai tomar esse remédio, porque um médico tinha suspendido o remédio, e um outro médico falou, não rapaz, você não pode suspender esse remédio, não. Que negócio é esse? Esquece o que aquele médico falou, você não pode, eu sou o seu cardiologista. Deu uma bronca. Falei, tá bom, doutor, tá bom. Ele falou, você tem que tomar esse remédio, se você parar de tomar esse remédio, eu não me responsabilizo, você vai morrer. Teve um susto. Ele falou, vou morrer só parar de tomar o remédio, tem médico aqui, não, cardiologista. Eu sei que quando ele falou esse negócio, eu falei, pronto. Ele falou, você vai tomar 20 miligramas desse remédio toda noite. Tem 4 anos que eu tomo. Eu acho que eu não falhei uma noite. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se Deus falasse para você aqui assim, olha, você tem que orar toda noite. Você não pode deixar de orar toda noite. Porque se você parar de orar, você vai morrer. Você pararia de orar? Mas você sabe que é exatamente isso que acontece. Porque quando a gente vai parando de orar, a gente vai morrendo. A nossa fé vai enfraquecendo. O nosso coração vai ficando duro. Os problemas vão surgindo. A gente vai ficando cansado, desesperado, sem esperança. Aprendei de mim, disse Jesus. Volte a orar. E quando ele fala de jugo, devemos entender também que dentro dessa questão do jugo há a questão da obediência. Há necessidade de caminhar junto. Não dá para caminhar em campos opostos. Há a questão da obediência. É necessário que aqueles que estão sob o mesmo jugo caminhem
lado a lado em obediência. Quando Jesus fala de jugo, ele está dizendo, você tem que aprender a obedecer. Irmãos, olha aqui para mim. Eu sei que é assim, eu sou pastor há muito tempo. Muitos dos problemas que nós estamos carregando, às vezes, na nossa vida, é fruto da nossa desobediência. Entenda isso com todo o carinho que eu falo para as irmãs e para os irmãos. Há alguns problemas que nós trazemos hoje na nossa vida porque nós estamos em pecado. Estamos em desobediência, não estamos mais em submissão ao Senhor. Lembra de Davi, quando ele retrata lá no capítulo 30, no Salmo 32, que quando ele olha para trás para tentar identificar a causa dos problemas e das lutas que ele estava enfrentando, ele está dizendo, naquela época, Senhor, a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Dia e noite. Davi estava dizendo que, de alguma maneira, aquilo que ele estava passando na vida, era a mão do Senhor que estava pesando na vida dele. Às vezes os problemas que carretamos e trazemos no nosso casamento é porque nós não temos seguido os princípios bíblicos sobre casamento. Não temos sido o pai ou a mãe segundo o padrão bíblico. E aí nós trazemos problemas para nós. Bom, isso não é novidade, a Bíblia já fala que nós somos pecadores. Mas nós temos que aprender a lidar com isso. Senhor, onde que eu estou errando? Onde que eu estou deixando de obedecer ao Senhor? Quando Jesus fala, vinde a mim, Ele está dizendo, venha. Dê uma olhada para a sua vida, talvez há pecados que precisam ser confessados, abandonados, deixados para trás. Davi diz que, de outra sorte, se Deus não usar cabreços e freios, de outra sorte, eles não obedecem. Às vezes Deus está conduzindo a nossa vida com freios e cabrestos. E é tão difícil quando Deus começa a usar cabresto na nossa vida. É tão duro quando Deus está usando um freio. É por amor que Ele faz isso. É porque nos ama. É porque quer o nosso bem, mas usa, portanto, uma aflição e uma dor para dizer, volte para mim, caminhe na minha direção, seja mais obediente, mais temente. Portanto, o pecado também traz um peso enorme para nós. E aí nós precisamos, na presença do Senhor, em oração, em contrição, quebrantamento, nós precisamos aprender a identificar na nossa vida onde que nós também estamos falhando. E quem sabe trazendo problemas para nós mesmos. Deixa eu terminar, irmãos. Minha esposa já ouviu essa história algumas vezes. Mas ela é tão oportuna para a gente terminar essa reflexão nossa nessa manhã. Os meus filhos hoje, eles estão com 23 anos, casal de gêmeos. Mateus e Rebeca hoje têm 23, fazendo 24 daqui a uns 3 meses. Mas quando eles eram pequenininhos, tinham ali os seus 5, 6 anos, que eles iam para a escola, algumas vezes eu os levava para a escola, mas tinha um dia que era o dia que eles levavam brinquedos. Acho que ainda tem isso hoje em muitas escolas, é o dia do brinquedo. E eu lembro algumas vezes que eu fui levá-los, eles iam felizes nesse dia, porque eles levavam, além da mochilinha nas costas, eles levavam a lancheirinha, que era a comidinha, o lanchinho deles, e levava também o brinquedo. Então iam carregados, cheio de coisa, né, para a escola. E aí, chegando na escola, a gente deixava abrir a porta, e eles desciam na porta da escola, já entrava correndo, tinha um corredor enorme, assim, um corredor que tinha uns 100 metros, e eles desciam e saíam correndo com tudo aquilo, sabe, correndo com aquela alegria para encontrar-se com os coleguinhas, os amiguinhos, para eles poderem ir na escola brincar, e aquela coisa toda, né? Eles não olhavam para trás e nem davam tchau. Eles corriam. Pai nessa hora não existe, né? Ai, corria. A mãe às vezes ia junto, lembra disso, né?
Mas 4 horas depois eu estava lá para buscá-los. Entraram correndo, animados, dispostos, felizes para poder brincar. 4 horas depois, estou lá na porta, esperando eles. Eles apontavam, à distância, eu já via e percebia o cansaço deles. A Rebeca vinha se arrastando pelas perninhas dela. Sim, vinha se arrastando. Arrastando a mochilinha, a lancheirinha, e a boneca vinha arrastando a boneca pelo cabelo. Olhei do lado, ou um pouquinho atrás, vinha o Mateus. O Mateus, a mesma coisa, com aquela cara batida, cansada, arrastando a mochilinha, a lancheira, e eu tinha dado de presente um carrinho de controle remoto, mas com fio. Sabe o que era coisa antiga? Aí ele estava com o controle remoto na mão, o fio espichado e o carrinho lá atrás, se arrastando. Chegaram perto de mim assim, eu peguei, me deram a mochila, outra mochila, fui colocando, me ajeitando, lancheira, tal, carrinho, boneca, tudo. Aí os dois na minha frente abrem os braços. Papai, quero colo. Aí pegava um de cada lado, tal, eles colocavam a cabeça no ombro e eu levava até o carro. Você sabe o que eles estavam dizendo naquela hora? Pai é para carregar fardo. Pai é para carregar peso. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa manhã? Que Ele existe para ajudar você a carregar o seu peso, a carregar o seu fardo. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. E bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. E Pedro entendeu essa mensagem, quando ele diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus faz um convite para você nessa manhã. Ele está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou ajudar você a carregar esse fardo. Queridos, que Deus nos abençoe.
Vamos a todos a ficarem em pé para lermos juntos o texto de Isaías 52:7. Depois o reverendo Gildásio fará a oração e impetrará a bênção e cantaremos o Amém Tríplice. Leiamos. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus. Oremos, irmãos. Querido Deus, é muito bom saber e é confortador para nós saber que o Senhor reina, que o Senhor governa sobre tudo e sobre todas as coisas. E porque o Senhor governa e porque o Senhor reina, o Senhor pode cuidar de cada uma das nossas necessidades. Ajuda-nos a crer nisso e a confiar ao Senhor as nossas aflições e tudo aquilo que de alguma maneira está trazendo cansaço a nós. Obrigado porque o Senhor promete que vai carregar os nossos fardos. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso grande Deus, que o amor imensurável que vemos na pessoa do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, e que as ternas e doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus hoje para sempre. Amém. Podeis assentar-vos.